Oi, queridos! Hoje nós vamos falar de Crazy Feelings, uma fragrância do Boticário de 1995, que alguns dizem que foi lançado em 94. Eu confesso para vocês, não tenho muita memória se foi 94 ou 95, mas a data está relativamente correta. O importante é que foi em meados dos anos 90, numa época em que a perfumaria, o mundo, tudo estava mais leve. E não se engane, muitas pessoas dizem que este perfume se parece com Dune. Eu concordo, ele tem uma inspiração em Dune, embora ele não seja parecido, assim, quando você cheira, você tem uma lembrança, uma vaga lembrança de Dune, mas ele não é idêntico a Dune de jeito nenhum. Naquela época também, a Natura tinha feito o Essencial Feminino, também inspirado em Dune. Aquele sim, eu acho que era mais inspirado ainda, lembrava muito mais Dune do que o Crazy Feelings. O Crazy Feelings lembrava, mas tinha aspectos diferenciados. Vamos falar então sobre Crazy Feelings. Era uma época em que o mundo estava migrando para uma leveza. O mundo estava mais leve, o mundo estava mais minimalista. Se a gente se lembrar de tudo que nós já andamos falando sobre os anos 90, havia uma onda de purismo, as pessoas querendo se livrar de hábitos ruins, como má alimentação, vícios de fumar e assim por diante. Então, as fragrâncias entraram mais ou menos para essa direção. Muitos dizem que Dune é uma espécie de ponte de transição entre os anos 80 e os anos 90, entre a opulência dos anos 80 e o minimalismo dos anos 90. Dune, sem dúvida, inspirou Crazy Feelings. E aí estão algumas das diferenças que a gente vê entre ambas as fragrâncias. O Dune tinha alguns aspectos dos anos 90 que eu não vejo em Crazy Feelings. O Dune tinha notas aldeídicas e ozônicas, não ozônicas, quase marinhas, que lembravam um pouquinho, toques, hein, gente? Um pouquinho do mar, que eram notas muito bem desejadas nos anos 90. Ela tinha uma mistura, você enxerga algumas coisas em Dune que você via em Isatis, por exemplo. Ela carrega um pouco dessas mensagens de fragrâncias do passado com pequenos toques de modernidade. Alguns dizem que tem um pezinho de ópio em Dune. Eu não duvido, não. Tem um lado meio de especiarias também em Dune, que eu não vejo aqui no Crazy Feelings. Então, há muitas diferenças, gente. Onde estão as similaridades? As similaridades estão basicamente nos florais. É uma construção oriental floral, e nós vamos ver por quê, porque logo de cara você já sente notas orientais aqui nesta fragrância, principalmente o patchouli vem com intensidade, mas ele não é um chipre, é sim um oriental floral. Então, de saída, esta fragrância tem flor de laranjeira e mandarina. A mandarina, ela tem menos limonenos, tem um pouquinho de linalol, então ela contribui para um lado um pouquinho mais floral. Então, ela tem uma saída não cítrica intensa. É claro, tem um pouquinho de cítrico na mandarina, tem limoneno sim, mas ela é uma fragrância que já sai floral. Ela tem de flores cravo, tem rosa e tem miguê, que eram as fragrâncias, as flores, se a gente notar, são flores opulentas, tanto o cravo quanto a rosa, flores opulentas, usadas muito até os anos 80. Outro dia nós falamos sobre uma fragrância que continha cravo, flor, que é o L'air du Temps.
Essa fragrância tem tanto floralidade quanto especiaria em cravos. Neste caso, a flor cravo é muito marcante. Então, de flores, você já saiu então com a flor de laranjeira e volta aqui com cravo, rosa e também o lírio do vale. E o lírio do vale traz um pouco de lado aquoso, um pouco do lado verde da floralidade. De fundo, essa fragrância tem âmbar, tem patchouli e musk. Então, é claro que ela não tem só isso. Ela tem especiaria sim, porque você sente as especiarias aqui, um pouco de notas levemente como se fosse do cravo, da especiaria cravo. Não são especiarias muito modernas, tipo pimentas leves, não. Especiarias mais densas, mais profundas, porque essa é uma fragrância que quando lançava era ultra intensa, gente. Era daquelas que a gente via lá no Very, Very, Very Long Lasting, lá no Fragrantica. Hoje ela está de moderada para marcante. Então é uma fragrância marcante ainda, quando você passa ela ainda é marcante. E agora, nesta parte dela, ela está um pouco mais parecida com o Junior do que ela era na sua saída. Quando você passa, na saída, ela não tem essa similaridade com o Junior. Também você fica lá pensando. E não é para ter, gente. Inspiração é isso. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam buscando, e o brasileiro faz muito isso, porque a fragrância no Brasil, ela nasceu por inspiração. A gente almeja uma fragrância internacional. E quando tem uma criação, a gente fica assim... Mas com o que se parece? Com o que se parece para eu gostar mais dela? E não precisa ser assim. A gente pode gostar mais de uma fragrância simplesmente sabendo que ela não foi inspirada em nada, que ela é uma criação, ou que ela se inspirou em alguma coisa, mas teve o seu rumo diferenciado. Crazy Feelings é uma fragrância muito, muito mais usável do que Dune, gente. Mas muito mais usável, porque ela retirou aquela opulência do Dune, as especiarias, esse lado meio marinho que Dune tinha. E Dune, se vocês lembrassem do nome, lembra Duna, né? Então talvez um pouco do caminho perto das areias do mar. Então ele tinha um totozinho assim de lado um pouco marinho, que me incomodava sobremaneira. Eu nunca consegui usar Dune, e que o Crazy Feelings limpou. Eu usei muito Crazy Feelings, não tanto quanto eu usei outras fragrâncias da marca, mas usei Crazy Feelings sim. Crazy Feelings para mim é uma fragrância não para o dia a dia, é uma fragrância mais sofisticada, uma fragrância para noite. Tanto é que eu pus aqui, não é aquela fragrância que eu passo por todo o corpo, então eu vou passar sobre a mão para falar com vocês, porque eu acho uma fragrância extremamente intensa, poderosa, e uma fragrância que trabalha bem este lado assim especial, sabe? Ocasiões especiais. É uma fragrância ultra marcante. Vou falar para vocês, não é a minha preferência em fragrâncias, mas acho que tem dias que você quer uma fragrância que marque você, quando você vai num evento. Não é uma fragrância muito cara, então dá para você experimentar fragrâncias assim, um pouco mais potentes, sem ser um absurdo de fortes, de intensas. Esta é uma fragrância desodorante colônia, então é um Del Colônia. Hoje ela está numa dosagem que eu imagino até uns 10%. É uma fragrância que traz uma lembrança muito boa sobre
essa transição entre os anos 80 e os anos 90, nós podemos aplicar a esta fragrância o que algumas pessoas falaram sobre Dune na época. Muitas pessoas diziam que Dune era uma fragrância to be, quer dizer, uma fragrância que seria ainda uma fragrância para ser, que é uma fragrância que guardava um pouco daquelas emoções florais dos anos 80 e mostrava, como que anunciava como seria a perfumaria Dior do futuro. Talvez um Poison do futuro, porque Dune traz notinhas do Poison também. E Dune deveria ser a substituição do Poison, do sucesso que havia sido Poison. Ainda não havia Hypnotique Poison. Dune como que marcou uma época que dizia, olha só o que virá depois. Hoje nós temos uma fragrância floral, oriental, e depois o que veio? Veio Hypnotique Poison, veio Dior Addict, tudo que marcava uma nova era da Dior. Uma pena, porque hoje nós estamos na demachização das fragrâncias Dior, que para mim não estão mais com a mesma identidade Dior, mas se a gente se lembrar, Crazy Feelings pegou um pouquinho desse gostinho do que a Dior tinha ainda de bom nos anos 90, através do que foi Dune. Dune não era completo em Crazy Feelings, com certeza, são fragrâncias completamente diferentes, tanto é que ele lembra, mas não lembra, sabe aquelas coisas? Lembra, mas não lembra. Por isso, Crazy Feelings é uma fragrância única, diferenciada e merece voltar sempre ao portfólio. Não acho que é uma fragrância do nosso tempo, é uma fragrância para se ter no portfólio. Então, por isso eu entendo quando o Boticário traz, depois retira, passa um tempo sem, depois traz de novo, depois retira, porque esta não é uma fragrância de venda e uso constante. Você vai ver o seu frasco, exceto se você for amante de orientais nesse estilo seco, como é o Crazy Feelings. Mas se não, se você for como eu, que gosta de variar, gosta de fragrâncias de todos os tipos e usa Crazy Feelings para ocasiões especiais, o seu frasco vai durar muito, 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 muito. Então, por isso, faz sentido isso que o Boticário faz, de tirar de linha, voltar de vez em quando. E isso está de bom tamanho, porque quando você sentir que o seu frasco está acabando, você volta a comprar, você tem a opção de comprar no Bot Collection a sua Crazy Feelings. Ele mudou? Mudou sim, porque ele tinha vetiver de fundo, eu sinto vetiver ainda, mas o vetiver está um pouco mais fraco. Acho que tinha musgo também na fragrância original, hoje também está bem mais fraco, e a gente entende, gente, não é culpa do Boticário, porque houve mudanças na legislação com o uso de musgo de carvalho, então todas essas coisas foram alteradas, e por isso hoje a fragrância está de moderada para marcante, não tão intensa quanto ela foi no passado. Mas a identidade, a integridade olfativa continuam preservadas nessa fragrância. Uma fragrância belíssima, histórica, que faz parte do portfólio não só do Boticário, mas do coração de muitas pessoas que amavam o Crazy Feelings e as fragrâncias dos anos 90, por isso é uma fragrância para se conhecer. Deem uma passadinha enquanto ela está valendo lá no Boticário, enquanto ela está sendo vendida, porque eu acho que mais para frente ela seja realmente retirada para voltar 1 ou 2 anos depois, como tem acontecido agora. Então, se você tem desejo de ter o seu Crazy Feelings, corra lá comprar, ou no mínimo conhecer a sua fragrância Crazy Feelings. Muito sim, inspirada em Dior, em Dune, mas muito diferente também. Se você tem Dune de Dior, você vai saber o que eu estou te falando, porque é uma diferença
bastante grande. Espero que vocês tenham gostado. Se usam Crazy Feelings, venham falar para mim o que acham. Se pensam diferente de mim, se acham que é uma fragrância para usar no dia a dia, venha falar também para mim. Vou querer saber. Ela não tem aquela intensidade neurótica que faz você ter dor de cabeça, não. Mas ela é bem intensa, sim. Para mim, bastante marcante. Um beijo para vocês e até a próxima.